Fala jovens, tudo bem? Everton Ramos aqui para mais uma aula de VBA. Na aula de hoje eu quero dar continuidade, né? Na aula passada a gente falou de estrutura de controle de fluxo, né? Por exemplo, se começa numa linha, se for algum valor, passa para outra, ou se não for, passa para outra. Na aula de hoje eu quero falar sobre estrutura de controle de repetição. O que é isso? Por exemplo, em vez de eu ficar fazendo um comando x mais um, x mais um, x mais um 10 vezes, eu posso fazer um controle, uma estrutura que rode essa instrução 5, 6, 10, 20 vezes, sem que eu precisar digitar esse valor várias vezes. Então, a gente economiza muito código e, assim, é uma boa prática usar isso. Por exemplo, vai que amanhã eu preciso repetir 10 vezes um item. E se depois daqui 20 dias mudar, eu preciso que rode apenas 7, por exemplo. Então, eu só vou lá e edito o valor. Vamos ver na prática como é que é isso? Então, beleza, gente. Ó, aqui eu tô na nossa telinha aqui do nosso VBA, eu já abri o módulo desenvolvedor, né? Já incluí um módulo novo e vamos começar a desenvolver aqui nessa tela. Então vamos colocar o sub novo aqui, subteste, né? Vamos criar, beleza. Tá criadinho aqui. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês é criar uma variável. Então lembra na aula passada, na outra aula como é que faz, né? Din, eu vou criar uma variável, será contador. E eu vou colocar ela como inteira. Integer. Beleza, uma variável inteira, não vai aceitar vírgulas e vai aceitar de valores negativos e positivos. O primeiro comando que eu quero mostrar para vocês é o comando while. O que esse comando faz? Ele roda as linhas que estiver dentro da estrutura dele, enquanto algum valor for verdade. Então vou mostrar na tela o que é isso. O comando é while, que é enquanto em inglês, né? Então eu quero que enquanto meu contador estiver igual a 0, ele execute o end para terminar, né? Então ele começa no while e termina no end. Então vamos fechar. Então beleza. Então tudo que tiver dentro desse bloco aqui do while e do end, ele vai executar enquanto o contador estiver valor 0. Então antes de começar aqui, eu quero o contador igual a 0, né? Para definir. Então lembra que a gente falou assim, para definição de variável e para receber valores a gente coloca esse igual, né? E para testar se um valor é igual ao outro, em outras linguagens de programação a gente usa dois iguais. Em VBA a gente usa um só. Então beleza, enquanto o contador tiver 0, eu quero que apareça um message box falando o contador está... Então vamos colocar ele aqui, só um texto, aspas duplas, né? E aqui vou colocar o e-comercial, contador. E aqui embaixo eu quero contador igual a contador mais 1. Perfeito? Então eu vou executar para ver o que vai acontecer. Então ele vai executar uma vez, o computador está 0. Quando eu apertar OK, ele vai parar de executar. Então aqui é muito perigoso essa estrutura aqui. Se você estiver fazendo um código e não tiver um validador, por exemplo, enquanto o contador, se não tiver nada que teste se essa instrução é verdadeira, ele vai executar para sempre. Então vamos dar um play aqui, ó. Então nesse caso não executou nada porque ele entende que 1 é verdadeiro e 0 é falso. Então ele está entendendo que é falso. Se eu mudar aqui para 1 e vai executar, então ele vai executar para sempre, ó. O contador está 1, quando eu apertar OK, 2, 3, 4, e não vai acabar nunca mais. Isso aqui chama loop eterno em programação. A gente pode dar vários ESCs aqui, ó. Segurar no ESC aqui que uma hora ele dá um pau e trava. Então sempre que você parar nesses loops assim, segura o ESC do teclado apertado que uma hora vai dar pau e vai destravar para você. Então você vem aqui em depurar. Em outra linguagem de programação você pode fazer um kill, você pode forçar a saída do programa, ou você pode fechar o Excel também que ele para de funcionar. Então beleza, então o erro está aqui. A gente não tem um limitador para esse while. Perfeito? Então eu posso colocar aqui, sei lá, maior do que 2. Enquanto for maior do que 2, eu quero que execute. Sei lá, maior que 5. Também pode ser, para ficar um pouquinho maior. Então vou executar. Não fez nada. Por quê? Meu contador está em 1 e eu peço que ele execute enquanto for maior do que 5. Então, nesse caso, não é maior do que 5, então ele não está executando nada. Vamos mudar aqui então. Enquanto o contador for menor do que 5. Então, vou executar. O contador está 1, 2, 3, 4 e saiu fora no 5. Então, se eu quisesse menor ou igual a 5, ele executaria o 5, senão não. Perfeito? E se eu tivesse esquecido de colocar esse contador aqui, ó? Eu posso, aqui no comando exibir do menu, eu consigo inserir novas barras de ferramenta aqui para o nosso VBA. Que recomendo muito que vocês coloquem essa barra editar aqui, ó. O que essa barra faz? Ela adiciona essa barrinha do lado aqui, ó.
que eu posso comentar em blocos. Por exemplo, se eu tivesse que tirar só essa parte do comando aqui, eu posso dar um comentarzinho aqui, beleza. Agora se eu quisesse tirar tudo isso aqui, ó, eu seleciono e aperto em comentar. Aí nada disso o compilador do Excel vai executar, é só um comentário para a gente testar. Então eu posso tirar aqui, de novo, ó. Eu comento tudo, vou tentar um zoom para vocês verem aqui. Comentar bloco e descomentar o bloco, ou remover comentários. Esses dois botõezinhos aqui, então vou desfazer. Então eu vou comentar só esse contador aqui. Se eu tivesse feito esse while sem o contador, ele executaria para sempre e daria aquele outro problema que deu há um pouquinho de tempo atrás. Então, para que não aconteça esse erro, para a gente não esqueça esse erro, a gente tem outra estrutura que chama for. O que o for faz? O for vai executar um valor, dependendo, tem que ser um valor numérico, né? Ele vai executar um valor de um número até outro. Então você vai limitar o número de execuções que você precisa desse teste. Então nesse caso eu quero que execute o contador igual a 0 até 5. Então o bloco que fecha o for é o next. Então eu quero que execute o contador de 0 até 5. Quando der 5 ele vai fechar. Então vamos colocar aqui, message box, contador. Então vamos dar o executar aqui, eu vou tirar esse 1 daqui. Quando você usa o for, ele já dá um valor inicial para ele, quando você começa a rodar aqui. Então eu não preciso ter um valor igual no while, né? Então vamos rodar aqui. 0. Ele já soma no final, automaticamente para a gente. 1, 2, 3, 4, 5 e fecha. A gente tem mais um comando que a gente consegue adicionar aqui no for, que é o step. O que esse step faz? Ele dita o ritmo desse for. Se eu quero que some 1, mais 1, mais 1, mais 1, eu deixo ele em branco sem colocar o step. Se eu quero que ele some de 2 em 2 em 2, eu coloco um step 2 aqui, ó. O que ele vai fazer? Quando der play, ó, 0, 2, 4 e fecha. Não aparece o 6, porque o meu limitador é o 5. Se eu quiser, sei lá, step 3, 0, 3 e fecha. Porque o 6 é maior do que 5, ele já fecha. Perfeito? Então, é para isso que serve uma estrutura for. Para cada valor desse for, execute esse bloco abaixo. Então, aqui eu poderia ter, sei lá, ó, vários comandos. Isso aqui não é um comando, claro, é só um exemplo. Então, toda vez que executasse, tudo que estiver dentro desse for, ele vai executar linha a linha 5 vezes. Ok? Depois a gente vai ter exemplos, vocês vão entender melhor. Outra estrutura que a gente tem é o for each. For each. Então, o que é o for each? O for each é uma instrução que ele executa de acordo com uma coleção de objetos. Isso aqui a gente vai chegar mais para frente, eu vou explicar melhor. Por exemplo, numa planilha, a gente tem uma coleção de abas dessa planilha. Se eu quiser executar ou saber o nome de todas essas abas, eu posso fazer assim, ó. Para cada sheet in worksheets, next, eu quero que apresente o nome para mim. Então, sheet.name, então, message box, sheet.name. Então, quando eu apertar play, ele executou a planilha 1. Vamos voltar aqui na planilha, vamos colocar umas planilhas novas aqui. Então, aqui eu não limitei nada no meu código, ó. Eu simplesmente falei, Excel, para cada planilha que está em worksheets aqui, ó, pegue uma aba dessa e faça algum cálculo ou processe alguma coisa. Então, nesse caso, eu quero que para cada planilha você me mostre o nome dela que está disponível. Esse sheet aqui, eu poderia ter colocado X ou item, é indiferente. O que importa é a coleção worksheets e a extração de cada item desse para cada ciclo do for each. Né? Então, se fosse item, item. Né? Só que é uma boa prática eu colocar um nome que seja intuitivo, né? Então, para cada aba das coleções de abas do Excel, extraia para mim o nome. Então, nesse caso, ó, quando eu apertar play, planilha 1, planilha 2, planilha 3, 4 e 5. Vamos só mudar um nome aqui, sei lá, planilha 2 eu vou chamar ela de Jorge, e a planilha 4 eu vou chamar ela de Alice. Perfeito? Só para vocês não falar, colocou um contadorzinho no final. Não, isso aqui é legal pra caramba. Quando eu dei play, então, a primeira planilha é planilha 1, a segunda é Jorge, a terceira é planilha 3, Alice e planilha 5. Certo? Então, é para isso que serve o for each.
Mais pra frente, no finalzinho do curso, eu vou falar de orientação a objetos, de classes, e a gente vai voltar no for each, porque ele é muito útil e é um dos mais úteis de todo o Excel. Porque às vezes você não vai ter um computador para saber quantas vezes você tem que rodar um programa. Então, para isso que o for each serve para ajudar a gente. Então, vamos fechar aqui, vamos apagar esse for each e vamos para o próximo. A gente tem mais uma estrutura de repetição que é o do e loop. O do é exatamente igual ao while, só que ele tem uma diferença que você consegue fazer um exit do no meio da execução dele. Com ele, você tem duas formas de checar. Você pode checar o argumento de parada, né, do seu loop no começo ou no final. Por exemplo, do enquanto o while x igual a 1. E no final você executa ele lá o loop. Ou você pode fazer que do ele execute sempre e depois no loop você garanta que ele feche o sinal. Vamos ver isso na prática. Então, do while. Então, execute esse bloco enquanto o contador for igual a 1. E loop. Então, esse aqui, diferente do for, eu tenho que dar um nome para ele. Eu tenho que dar um valor para ele inicial, né? Então, enquanto o contador for igual a 1, faça message box. Então, eu quero que execute o contador. Então, quando eu der play aqui, executou uma vez, 1 e para sempre. Nunca mais parou. Por quê? Porque eu não coloquei um limitadorzinho lá, né? Então vamos fechar aqui. Segurar o ESC até travar. Fim. Ali tem duas opções. Eu posso depurar para saber onde é que deu o erro do meu código. Isso é muito legal mais para frente. Ou eu posso apenas finalizar porque eu sei o erro que deu. Então aqui eu tenho que pôr um contador igual a contador mais 1. Perfeito. Ele vai executar 1 e parar. Certo? Então, o contador, enquanto ele for igual a 5, não vai executar nada, porque ele vai começar com 1 e nem vai entrar naquele bloco, já vai passar direto para o final. Ele aparece um pouco com o if, né? Você checa os valores na hora de executar. Então, eu quero que... Aqui a gente tem mais um... Além do while, a gente tem o until. O que é isso? Faça enquanto o contador for 1, ou faça um contador até que seja 1, que é esse until aqui, ó. Então, eu quero que execute enquanto for 1 com o while, e o until é até que seja 1. Eu recomendo sempre usar o while, que é mais fácil de entender a lógica, mas olha como funciona aqui. Então, enquanto o contador for maior do que 1. Nesse caso, ele vai executar uma vez e vai parar. Então, por quê? Ele começou com 1 e ele não validou se eu quero que seja maior ou igual a 1. Então, ele rodou uma vez e parou. Então, até que o contador seja maior do que 1. Então, se eu quero que o contador seja maior do que 5, eu vou executar. Então, o primeiro é 1, 2, 3, 4 e 5. E fecha. Porque a partir do 5, ele para de executar. Então, until é, enquanto o contador não é maior do que 5, execute o bloco abaixo. E eu posso fazer o while maior do que 5 aqui, ele não vai executar nunca. Perfeito? Eu posso fazer esse contador aqui embaixo também, igual eu comentei. Aqui em loop. Então, o que acontece aqui? Ele vai rodar sempre uma vez. E no final, quando ele for fazer o loop para voltar para o do de novo aqui e executar o bloco de novo, ele checa se é maior do que 5. Então, vamos executar. 1 e já era. Então, ele não vai executar essa parte porque ele nunca vai ser maior do que 5. Né? Então, eu posso fazer também until aqui, ó. Faça o primeiro, execute o primeiro, faça esse loop até que seja maior que 5. Então, vamos rodar de novo. 1, 2, 3, 4 e 5. Perfeito? Vamos fazer um outro check aqui. Faça esse loop enquanto esse valor for maior do que 1. Então, não era para rodar se eu deixasse esse while aqui em cima, ó. Na verdade vai rodar, né? Vou colocar aqui. Contador igual a 0. Se eu mandar ele rodar aqui, ele não vai rodar nunca, ó. Porque o contador, ele está 0 e ele está perguntando rode enquanto o contador for maior do que 0. Então, se eu colocar esse embaixo aqui, ó. Eu quero que ele faça uma vez, vamos colocar até maior do que 1 aqui. Quero que ele faça uma vez e aqui no final ele não faça mais, né? Então, vamos rodar. 0. E fechou. Por quê? Ele vai executar, vai chamar a mensagem box, vai adicionar mais 1
e no final ele vai ver que não é maior do que 1, é 1. Então ele não vai executar mais. Se eu fosse aqui maior do que 2, também executaria uma vez e nunca mais. Se eu fosse maior do que 0, aí loop eterno, nunca mais ia parar. E vamos forçar aqui para dar um break aqui. Aquilo que eu comentei com vocês, eu posso dar um fim. Beleza, gente? Por enquanto é só isso. Eu peço que você, se tiver dúvida, deixar aqui embaixo nos comentários ou assistir de novo essa aula, porque é muito importante que você saiba esse conteúdo para seguir daqui para frente. Então, a parte de estrutura de condição e a parte de estrutura de repetição é um dos pilares da programação. Então, você sabendo isso bem, você consegue programar em qualquer linguagem, porque é basicamente o mesmo para todas. Python, Java, vai ser sempre o mesmo. Então, beleza, gente? Se você gostou desse conteúdo, deixa um curtir aqui embaixo para mim. Se você achou legal esse conteúdo de sistemas, de programação, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, gente!